Thaís. Boa Boa noite, noite, tudo bom? tudo. E aí? Tudo Hum, certo. Tá me ouvindo bem? Tô. Tá? Você também? Tô super bem, tô te ouvindo super bem. Legal. Ai, que semana! Correria. Corrida, muito trabalho. Que bom. Que Isso é bom, bom, Dani, que bom, com né? certeza. Com É certeza. bom, é positivo. Vamos pensar dessa forma. Exatamente, vamos pensar dessa forma. A correria é sempre positiva, né? Eu tô longe de casa essa semana. Eu cheguei, eu tô em São Paulo agora, né? Eu moro em Florianópolis, mas eu tô em São Paulo. Cheguei aqui na terça-feira cedinho e vou ficar até terça-feira da semana que vem. Nossa, bastante. É a primeira vez que eu fico tanto tempo longe do meu filho. Tô assim com o coração partido. Mas é para Imagino, mas é para cuidar do meu outro filho, né? Que é a trama, não é? então faz parte. Faz parte. Mãe empreendedora é isso. Não É tem jeito. isso, exato, não tem jeito. Ou a gente se desdobra junto com o filho, né, para dar conta de tudo, ou a gente se desdobra longe do filho para dar conta de tudo. Conta de tudo. Oi, Karina, boa noite, bem-vinda. Thaís, eu queria te agradecer demais por aceitar o convite aqui para a gente conversar eu tenho tantas coisas para falar, até falei isso para você, assim, tem tantas dúvidas, porque eu sei que é um assunto muito pertinente Para o e momento. para o momento, exatamente. Então, não só desde o ano passado, né, que os pais que as famílias já estavam vivenciando aí essas questões, e agora com os novos desafios das aulas que finalmente voltaram, e aí tá colocando em novos desafios para a gente, né? Mas eu queria começar agora aqui, eu queria me apresentar para quem não me conhece, para quem for ver essa live depois. Eu sou a Dani, fundadora da Trama Lab. Sou mãe do Theo, que tem 4 aninhos. E eu criei a Trama em 2019, a partir de uma questão minha com o Theo, para resolver uma dor minha, né? Eu queria que o Theo tivesse uniformes escolares que entregassem mais, que entregasse algo a mais. Então eu fui em busca pesquisei, fui em busca dessas soluções. Comecei a conversar com outras mães e entendi que essa não era uma dor só minha. E além de outras dores ocultas que tinham ali, que eu descobri também na minha pesquisa, como a questão da proteção V, dos problemas que a gente está tendo aí, e a gente ainda não é falado, não é tão divulgado, os problemas de câncer de pele, enfim. Aí fui descobrindo outras questões e fui trazendo isso para o meu negócio. E estou na luta aí com a trama desde 2019. Não preciso nem falar que 2020 foi um ano, né? Atípico. Total. Mas o que a gente quer mesmo é inovar nesse nicho, trazer mais praticidade para as famílias. Né? Ninguém quer perder tempo cuidando, passando roupa. A gente quer trazer mais proteção e conforto para as crianças. Uma marca com propósito, que pensa no meio ambiente, já que é uma compra que a gente faz obrigado a fazer. Acho que a gente pode entregar mais para essas famílias. Então é isso, eu sou a fundadora da Trama. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, fica aí no nosso perfil. Fica o convite para conhecer o nosso perfil, trama.lab_oficial. E queria que você falasse um pouquinho de você, Thaís, que eu sei que você tem uma trajetória aí bem bacana também. Vamos lá, obrigada pelo convite, Dani. É uma honra estar conversando com você sobre um assunto, tão pesado, né? A gente acha que não é, mas é. É um assunto que dá muita reflexão falar de ensino híbrido, principalmente na educação infantil. Eu sou a Thaís, sou mãe da Bia, a Bia tem 3 anos. Atuo com educação há mais de 23 anos já. Eu iniciei muito nova com magistério. Então, já fazendo magistério, eu já iniciei na educação infantil. Uhum. Então, eu trabalho desde os 15 anos, já estou com 39. É uma boa Uau! trajetória. Perdi Opa! até as contas, é mais de 20 anos. Enfim. E gosto muito da educação infantil, é a minha área de pesquisa.
Sou professora de educação infantil. Esse ano eu não estou atuando em sala de aula, mas atuei o ano passado, né? Sempre atuo de uma forma ou de outra. Fui diretora pedagógica de uma escola de educação infantil em Santo André, em São Paulo. Fui professora universitária, trabalhei com consultoria para a Unesco e hoje tenho a liderança educativa, já desde 2018. A Bia era recém-nascida e eu me mudei para o interior de São Paulo, hoje eu moro em São Carlos. E aí tive que me afastar da escola, né, que era um projeto da minha família. Minha família continuou até 2019 com esse projeto, nós ficamos com 11 anos com a escola. E aí, vindo para São Carlos, eu não queria me afastar da educação. Tinha a Bia muito pequena, já atuava com consultoria, já trabalhava com formação de educadores, e aí optei por ter a minha consultoria. Né? Então. 2020 foi um ano atípico, 2018 eu comecei, 2019 eu trabalhei, 2020 a gente sambou miudinho, né? Porque as escolas estavam aí e ainda estão em um processo muito dolorido, né, para tudo isso que vem acontecendo. Infelizmente, a educação infantil no Brasil ela não é valorizada, né? Então, a primeira coisa que acontece é apertou, vamos tirar da escola. Né? E isso é muito complicado para os pais e para os mantenedores, porque eu me coloco dos dois lados. Então, esse é um pouquinho um recorte da minha história. Gosto muito de atuar com famílias, com professores. Eu acredito muito nessa formação da pessoa. Seja ela a pessoa mãe, seja ela a pessoa profissional, a pessoa pai, a pessoa família. Né? Eu acho que a gente tem que olhar para essa primeira infância de uma forma mais cuidadosa, né? Olhar essa primeira infância com amorosidade. Nós temos que ter o pedagógico, sim, é muito importante, sim. A escola na primeira infância é indispensável, né? Eu falo que eu não pus a Beatriz muito bebê porque eu tive condições de ficar com ela, mas com 1 ano e meio ela foi a melhor coisa que eu fiz, né? Então eu acredito muito nessa primeira infância, nessa qualidade da primeira infância. Então, essa é a Thaís, né? Se eu tiver que me resumir, quem é a Thaís é aquela profissional que luta pela primeira infância. Ai, que lindo, adorei, que lindo. Muito legal, Thaís. O Theo também foi para a escola bem cedo, com 1 ano e 2 meses também. E foi muito bom para ele. Foi muito importante para mim e muito bom para ele. Importante para mim porque eu precisava de um tempo de, né? Para ser uma boa mãe para ele, eu precisava de um bom tempo para mim. Então, foi super bacana ele ter ido, foi bom para ele, importante para mim, e eu não me arrependo de ter colocado ele tão cedo, não. E como você disse, né, infelizmente o Brasil é um país que não valoriza a primeiríssima infância, né? A gente ainda tem leis que não apoiam a mãe na licença maternidade, a família como um todo. Então, essa primeira infância é sempre vista como, não sei nem explicar, mas assim, de ladinho, né? Em segundo plano, assim. E a gente que. Sabe, Thaís, quando eu engravidei, eu fui estudar. E eu acho que hoje uma das minhas frases prediletas é assim, que para ser pai e mãe a gente precisa estudar. E eu fui fazer vários cursos e ler, né, para poder lidar com aquele serzinho. Hoje a gente tem mais informação mais fácil e tudo. Sim. E quando a gente tem um pouquinho de consciência do quão importante é essa primeira infância, essa primeiríssima infância até os 7 anos, do quanto a criança, né, precisa da nossa presença, de ser acolhida. E aí vem situações como essa pandemia, em que a criança tem como a importância da rotina, né, para as crianças pequenas. E aí a criança está toda lá numa rotina bonitinha, e aí vem essa pandemia e quebra por completo a rotina da criança. Eu fico pensando aí nos impactos psicológicos dessa criança. Para você ter uma ideia, meu filho, quando começou a pandemia, né, que em 2020 ali ele foi para a escola nas primeiras semanas, e logo começou em março. Ele começou a desenvolver, ele estava com 3 aninhos e pouco, ele começou a desenvolver vários quadros de ansiedade. Começou a roer unha, começou a desenvolver toques, a começar a emitir sons, sabe?
por essa, né, por não saber o que está acontecendo, essa quebra da rotina, enfim. Eu queria te perguntar, a gente recebeu algumas perguntas, até que eu abri caixinha de perguntas, Isso. e a gente que recebeu algumas perguntas. Eu queria te perguntar o seguinte, assim, qual que é o impacto, assim, para as crianças pequenas, assim, para as crianças do ensino infantil, dessa quebra de rotina? Nessa quebra, assim, por exemplo, né, estava indo para a escola e de repente não foi mais, e aí de repente agora volta, mas é completamente diferente. É aquele, né, já engatando aí, falar um pouquinho do ensino híbrido, que ele tem uma certa rotina, mas ao mesmo tempo não tem. Por exemplo, tem escolas que estão voltando um dia sim, um dia não, né? Por conta do volume de Sim. alunos. Tem escola que está voltando 2, 3 horinhas por dia, aí o aluno vai um dia da semana, o período todo. Tem escolas que estão voltando. Uma semana a criança vai para maiores, né? Um pouquinho, mas uma semana a criança vai, a outra semana a criança fica 100% online. É, até a criança entender essa rotina, ou entrar nessa rotina quebrada, como que é isso para ela, assim? Da sua experiência, tudo que você vivenciou aí, o que você acha que pode causar para as crianças? É tudo muito novo para todo mundo, né, Dani? É tudo muito novo até para a gente enquanto adulto que simplesmente perdemos o planejamento. A gente não se planeja mais, É né? verdade. Você está em Floripa, a gente está aqui em São Paulo, então a gente fica esperando toda sexta-feira o governador se manifestar e a gente vê o que vai acontecer. Então, assim, isso é muito difícil para a gente enquanto adulto, já gera uma ansiedade. Então, você imagina para uma criança que demora um período de adaptação considerável, né? Para fazer esse desvínculo da família, fazer um novo vínculo na escola, né? Então, assim, o que a gente vê muito são as crianças perdidas. Só que nós, enquanto adultos, também estamos perdidos, mas a gente precisa se centrar. Né? Então, é complicado você falar isso, porque é tudo novo. Então, a gente não tem nem estudo do que isso vai surtir de efeito. Eu converso Ah, isso muito com a minha terapeuta. Né? Eu sempre falo para ela, Nádia, a minha preocupação é o que vai vir, né? Quais são os sentimentos que essas crianças vão desenvolver dessa pandemia? Quais são os sentimentos que nós, adultos, estamos plantando nessas crianças? Aqui em casa a gente tentou fazer tudo de uma maneira leve. Eu uso muito essa palavra, leveza. ai, que É lindo. fácil? Não. Né? Não. As pessoas olham para a gente e falam assim: ah, ela é pedagoga, ela é professora, ela atua com educação, deve ficar o dia inteiro fazendo as coisas com a filha. Né? Gente, eu tenho casa, eu tenho marido trabalhando em casa, eu tenho comida para fazer, tenho horário, porque a gente consegue flexibilidade, mas às vezes ele vai entrar numa reunião logo após o almoço. Então a gente também gera essa ansiedade. Eu estou trabalhando em casa com as coisas da consultoria. O ano passado eu estava com uma turma de educação infantil, a gente tinha que fazer o atendimento aos pais online, né? E como que você gera tudo isso, você enquanto família? Se a gente que tem um conhecimento pedagógico, mas não somos, né, os donos do saber, nós somos pedagogos. Sim. Se para a gente está difícil, eu fico imaginando para as famílias, né? Tem mães que estão em horário comercial das 8 às 5, das 8 às 6, junto com o marido e com 2, 3 filhos em casa, com aula remota, com criança chamando, com reunião acontecendo, com cachorro latindo. Tudo acontece ao mesmo tempo. É verdade. Então a gente olha para essa criança e você fala qual o impacto? Não sei. O que a gente precisa tentar fazer é trazer leveza. Então, eu moro em uma cidade onde os meus pais não moram, eu não tenho rede de apoio aqui, e quando eu precisava sair, invariavelmente a Beatriz ia comigo. Aham. Né? Às vezes o meu esposo estava em reunião, não dava para deixar, porque ela via eu saindo, ela chorava, mas você tem que fazer mercado. Então, você acabava indo durante o dia, porque depois do expediente, o mercado às vezes enchia, enfim. E ela sempre saiu comigo. E isso foi uma forma que eu fiz também, que eu usei para amenizar essa ansiedade dela.
Então ela usa máscara desde sempre. Então Uhum. essa volta às aulas para mim não é preocupante com o uso da máscara, porque a Uhum. Beatriz sabe usar, né? Ela não Uhum. tira, ela faz certinho e ela faz certinho, inclusive a limpeza, a lavagem das Ai, mãos. que amor. Por quê? Porque a gente vai colocando isso numa rotina, de uma Uhum. forma lúdica, através de uma brincadeira. Tinha dia que ela falava assim: vamos sair, mãe? Vamos passear? Vamos no centro? Então, assim, ela queria ir para o centro da cidade, bem mulher, né? Ela queria ir bater perna, né? Mãe, nós não vamos no mercado hoje. E aí você fala assim, por quê? Porque a criança perdeu o contato social de uma forma abrupta. Ela foi tirada, né? A Beatriz estava se adaptando à escola quando tudo aconteceu. A hora que estava ficando tudo certinho, pau, Nossa. né? E aí é um pau que você fala, ah, é 15 dias, 20 dias, um mês, dois, três, quatro, e não acaba. Não acaba. E como que você vai falar isso para a criança? Né? Então eu sempre comentava com ela, filha, tem um bichinho, tem um coronavírus, né? E ele entra no nariz. E eu até no meu perfil eu tenho um vídeo dela falando do coronavírus. Por quê? Porque aquilo ficou tão próprio da rotina dela que Uhum. eu falo, meu Deus, o que ela vai guardar de lembrança? E aí a gente fez tudo de forma lúdica. O primeiro dia que nós saímos sem máscara, eu tirei foto, falei para ela, vamos guardar, né? Eu moro em uma cidade que tem muitos prédios históricos. E aí eu tinha ido ao centro, porque eu precisava pegar uma documentação na prefeitura, e levei ela comigo. E aí eu tirei foto dela de máscara na frente de um dos prédios centenários. Então eu falei, meu Deus, o passado e o presente, e o presente que vai ser um passado, o que ela vai guardar disso? Eu falei, a gente tem que registrar isso, Uhum. né? Então, como que a gente faz com essa criança? A gente vai experimentando. Não tem uma receita pronta, Gabi, Uhum. né? O ensino híbrido, como vários assuntos pedagógicos caíram no Brasil de paraquedas. Então você diz, qual é o conceito de ensino híbrido? O ensino híbrido é a criança ter o ensino presencial na escola, né? E o ensino remoto em casa, de Uhum. tal forma que ele não vai estar só conectado com uma mídia social, mas que ele vai ser protagonista da sua aprendizagem e vai aprender no seu ambiente familiar. Nossa criança tem condições de fazer isso de forma autônoma? Não, porque não é social, não é da nossa sociedade, isso não é cultural, né? A Hum. criança por si só, ela é uma cientista. A gente sempre fala isso. Criança experimenta, criança quer descobrir, Curiosa, mas de né? vez em quando ela é curiosa. Tem horas que ela faz isso sozinha, mas tem horas que ela precisa de uma intervenção, né? Olha, e se você for por essa possibilidade? A gente, enquanto adulto, enquanto mediador, pode provocar algumas situações diante do que ela já está vivenciando para que ela avance essa aprendizagem. Isso é um conceito de ensino híbrido. A gente vai saber o que a escola está trabalhando, em paralelo, a gente vai trabalhar com a escola de uma forma remota e vai continuar com o nosso trabalho de mediador enquanto família. Nós temos condição de fazer isso hoje? Não, né? Então, assim, é um conceito que vem sendo implantado de uma maneira errônea, eu não sei, né? Eu até tenho um texto no blog que eu falei no meu blog sobre isso, sobre o ensino híbrido na educação infantil. Quem não tem cão, caça com gato, né? E, na verdade, é caça como gato, de forma astuta. Hoje nós estamos sendo gato. A gente Total. está tendo que dar um jeito para que essa criança não perca essa sistematização de ensino que é essencial. Eu acho que a pandemia teve momentos muito ruins, a gente não precisa nem falar sobre, né? Tantas perdas, tanta desconfiança do que vem, a gente não sabe quais são as reações ainda que as pessoas que contraíram o vírus vão ter, enfim, a gente Nós não precisa estamos, falar sobre isso. nós estamos literalmente num barco à deriva, né? Até hoje, assim, né? É isso, assim, a gente A não gente não sabe sabe o que nada. vem por aí ainda, É. né? Mas uma coisa a gente pode dizer que é fato.
ela veio também para nos ensinar, Uhum. né? Veio para nos ensinar resiliência. É fácil? Não. Não. Ai, Thaís, mas como que você dá conta? Não dou. Tem dia que eu corro, tem dia que eu dou uns né? Ah, não pode gritar com criança, faz mal gritar com criança. Eu sei, gente, mas eu sou mãe, né? Então, Ser de vez em quando você, humano, ai, né? meu Deus, Beatriz, me deixa trabalhar, pelo amor de Deus. Né? Tem horas que eu tô em reunião e ela aparece, põe a cara, sabe? É o empreendedorismo materno, sim, mas ela também quer atenção, eu também tenho coisas para fazer. Então você fala assim, é fácil? Não, e eu tenho todo o conhecimento pedagógico. Imagina para uma família que não tem, né? Imagina para uma família que a mãe e o pai estão trabalhando home office 8 horas e precisa parar para entrar na aula. Ah, mas ele é tão pequeno, eu não vou entrar não, professora, sabe? Porque só tem 3 anos, o ensino nem é obrigatório. Ah, eu não vou entrar. Isso os primeiros meses. Depois, ai, tá apertando, né? A gente já não tá conseguindo entrar mesmo. Ai, vamos tirar. E aí a gente vai degringolando toda a economia, a gente vai degringolando todas as escolas. Quantas escolas estão fechando por falta de Fechando. alunos? Nossa, eu conheço Eu olho várias. para o lado da família, né? Eu olho, eu sou mãe, mas eu olho para o lado do mantenedor, porque eu fui mantenedora por 11 anos. E os mantenedores estão fazendo o possível. Ora, esse agora em 2021, um dia sim, um dia não, quando as salas estão lotadas, uma semana sim, uma semana não, ou número reduzido de horas, não sei, Dani. Cada Uhum. um está se adaptando à sua Do maneira, jeito que dá, né? conhecendo, conhecendo o seu público para atender. Né? E não é só atender, às vezes a gente escuta as pessoas falar, eu fico muito chateada quando eu escuto isso. Ah, mas é lógico, o mantenedor está olhando para o lado financeiro. Não. As pessoas têm que entender que quem tem uma escola de educação infantil, lógico que ninguém trabalha de graça, né? Até relógio a gente precisa pôr pilha, antigamente a gente dava corda. Mas as pessoas têm que entender que ter uma escola infantil, se você for fazer uma pesquisa, eu vou te dizer que mais de 90% dos mantenedores de escola infantil não visam tanto lucro, eles visam sonho. Trabalhar com educação infantil é trabalhar com Com sonhos, é sonho. trabalhar com projetos de futuro. Então, e também tem contas para pagar. É isso A Ana aí, Ana falou. Paula, né? E aí a gente, ó, o boleto continua vencendo, o aluguel continua vencendo, o salário dos funcionários continua vencendo. E as pessoas, e também tem que colocar comida na mesa, é isso mesmo. E as pessoas não olham para isso. Então, eu acho que a pandemia veio para nós, e eu me coloco como família, né? Para nós, enquanto família, olharmos para essa educação infantil de um modo diferente. Ah, vamos fazer homeschooling. Ai, vamos. Tivemos aí alguns meses. Damos conta? Não Não damos conta. damos conta. Não damos conta de sistematizar um ensino com qualidade, né? Trabalhando em casa, com afazeres de casa, com criança ali, comparar, porque o ensino ele é sistematizado. Ah, mas a gente, sim, gente, a gente tem que sentar, tem que ter aquele momento de pausa, com objetivo, com planejamento. Não dá para a gente ir conforme a música toca. Né? Então a gente tem que sistematizar isso e as famílias começaram a perceber. Uhum. Tanto que vamos voltar às aulas, né? Por quê? Porque ninguém dá conta. Ah, mas antigamente a minha avó dava, a minha tataravó dava. Eram outros tempos. Era A outro. nossa criança hoje ela é curiosa, É muito mais, diferente. É diferente. né? Completamente Ela diferente. precisa desse contato social na primeira infância para aprender a dividir, né? Para aprender a lidar com as diferenças, para Hum. respeitar o outro. Então a gente olha para a pandemia com esse olhar. Tem o lado ruim? Tem, mas vamos tirar o lado positivo. Precisamos das escolas infantis. Ai, mas o professor vai trabalhar sem vacina. Gente, não vamos entrar nesse mérito. Está uma discussão tão feia nas mídias sociais sobre isso. Tantos profissionais não pararam. Tantos profissionais estão em contato com o público maior do que se tivesse com uma sala de aula. Ah, mas a gente tem que pegar no colo, temos, e temos que se resguardar e resguardar as nossas crianças, É, eu né? acho que é isso. Garantir esse ensino. A,
a reflexão maior é que a vacina não chegou e agora chegou e não chegou para todo mundo, não é que esse profissional não tomou a vacina ainda e vai lidar com a criança. É muito mais a gente conseguir se resguardar mesmo. Esse profissional está resguardado, nós, como famílias que estamos mandando nossos filhos para a escola, ter consciência. Né? Acho que a discussão deveria ser muito mais nesse nível, uma vez que não tem vacina para todo mundo. E uma vez que é isso mesmo, enquanto os bares estão abertos, as escolas estão fechadas. E sabe uma coisa que você falou, só pegando um gancho aqui, uma coisa que você falou, Thaís, é, que agora as famílias tiveram, né, que, enfim, é, tiveram aí que sambar miudinho, como você falou, para que dar conta ninguém deu. E não vou nem falar, usar esse termo de dar conta, mas de fazer o melhor possível. Nós vivemos num país, e até também pegando o gancho no que eu falei, que eu estudei e me procurei me informar sobre a formação de um serzinho que estava nascendo para poder lidar com ele. Eu acho que trouxe muito essa reflexão também para as famílias do quanto a gente precisa aprender sobre as crianças, sobre a primeira infância, sobre os nossos bebês, das necessidades deles, porque muitas vezes os nossos filhos vão para a escola e passam um dia lá na escola e a gente não. Muitas coisas a gente, como família, você sai para trabalhar e deixa seu filho o dia todo na escola, por exemplo, a gente não precisou pensar numa questão mais. Não sei se é técnica a palavra certa, mas pedagógica no sentido de como essa criança se desenvolve, sabe? A gente lidava muito com a emoção, aquela coisa de família de casa, que é isso, eu não. Eu sei que eu não posso gritar com meu filho, mas de vez em quando eu grito e tudo bem, mas ou então algum comportamento da criança que ela está chamando uma atenção. A gente não. A gente lidava com aquilo, mas sem saber o porquê exatamente a criança estava com aquele comportamento. E eu acho que agora a pandemia, a gente tendo que lidar com todas essas necessidades em casa dos nossos filhos, despertou um pouco mais em nós, como pais e famílias, a necessidade da gente estudar, da gente se informar e da gente saber isso, que o ensino híbrido, da necessidade do quão necessário é a escola infantil para essa criança se socializar, como faz falta, como é importante. E como a gente precisa aprender agora com esse ensino híbrido, por exemplo, isso que você trouxe, eu não tinha pensado que o ensino híbrido, para mim, era isso, assim, era um dia na escola, outro dia online. Eu não tinha pensado nesse conceito de, por exemplo, que o ensino híbrido não é para exatamente estar no online olhando para o computador, é o aprendizado do todo, da casa, da família, né? Vocês Tá, estavam falando vamos sobre lá. não saber desse conceito de ensino híbrido, né? Exatamente, não saber dessas possibilidades, né? Para mim, o que está sendo divulgado e tudo que eu li até agora é que é isso: é uma semana na escola, uma semana online. Um dia você vai, outro dia. Até uma A mãe gente entende, a gente entende isso, Dani, como ensino remoto. Então, por exemplo, ensino à distância, né? Como a gente já tem nas faculdades. Então, você senta em casa e aí você vai acompanhando a aula. O ensino híbrido, ele vai além disso. Ele vai além dessa Uau. utilização de mídias sociais, né? Porque o aluno, ele tem que ser protagonista. E aí você fala, a criança de educação infantil, ela sempre vai precisar de alguém para mediar essa aprendizagem até que ela flua, né? Os maiorzinhos de ensino fundamental 1 já começam a querer pesquisar. Eu aprendi isso na escola, eu tive a aula aqui online, desligou e ele às vezes fica com curiosidade, ele vai para o Google, ele vai para uma, né, para um meio de conhecimento via internet, ou às vezes vai experimentar o que aprendeu no cotidiano dele, vai colocar isso em prática. Então, nós não temos essa cultura ainda no nosso país. Eu acho que a gente não pode negar, né? As pessoas são muito negacionistas. Então, mas isso não é ensino híbrido. Gente, vamos tentar, vamos conhecer, vamos colocar em prática, vamos estar abertos ao novo. Se não fosse as tecnologias que a gente
tanto reclama, né? Porque eu falo que pedagogo, a gente fala, ai, mas a criança fica muito tempo no computador. Eu sempre falei, eu não vou dar celular para minha filha, eu não vou dar tablet para minha filha. Eu só punho o tablet para fazer viagem para São Paulo, porque era um pouco mais longe. Então punha algum videozinho, logo ela cansava. E eu não vou dar celular. Gente, a minha filha começou a pedir e eu comecei a dar. Eu corto, lógico que eu corto, não vou deixar o dia todo na frente de uma tela. O tempo que ela fica escasso, porque é escasso, eu deixo um pouco, eu tiro, acaba a bateria, porque ela tem um celular que era velho, do meu esposo, a bateria já não é das melhores, então acaba rápido. Aí tem que carregar, a gente explica assim, deu problema na vista. Mãe, tá doendo, mãe, tá doendo. Lá vou eu no oftalmo, porque desde pequenininha ela faz acompanhamento, ela tava com um pouco de estrabismo. A oftalmo falou para mim, pois é, ela tá com um nervo que tá como se fosse cansado e isso é de tela. Eu falei, pelo amor de Deus, senhora, não fala isso para mim, eu quase tive um pé. Aí ela falou assim, pois é, Thaís. Né? Eu falei, doutora, mas ela não fica o dia inteiro. Ela falou, eu sei, e eu, como oftalmo, também tive que liberar para os meus 2 filhos. Até porque eles estão fazendo aula online, então eles precisam da tela. E depois quer assistir, quer jogar, os delas são um pouquinho maiores. Ela falou assim, liberte-se. A gente está vivendo um tempo que ninguém entende o que está acontecendo. Imagine as crianças. Aí tiramos, né? Vai infartar a mãe, exatamente. Quando eu cheguei em casa, eu contei meu marido e falava, meu Deus do céu, eu sempre fui contra. A menina tá com dor no olho por causa disso. E eu me culpei. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, Total. né? E aí, vamos tirando. Ela brinca, tem quintal com grama, então a gente faz, né? Nas minhas mídias a gente coloca aí as brincadeiras que a gente vem inventando para tentar sistematizar um pouco essa aprendizagem, enfim. Usava algumas coisas que as professoras davam de dicas também da turminha dela. E aí a gente foi levando, né? E aí você fala assim, poxa, eu com todo o conhecimento, com tudo que eu podia fazer para minha filha, eu me senti potente. Imagina as famílias que não podem fazer nem metade do que eu fazia, que eu já achava que era pouco. Né? Então, assim, agora ela com 15 dias, nós trocamos ela de escola, né? E agora nessa escola nova, com 15 dias de aula, ela tem um ensino bilíngue que eu achei uma graça, né? Era algo que não era um ponto crucial para minha escolha de escola, até porque eu não sou bilíngue, meu esposo é, mas eu não sou. E aí, por fim, é a escola que eu gostei e que tem esse ensino bilíngue acoplado. E ela veio com umas musiquinhas, umas palavras que eu falava, meu esposo, eu não estou entendendo nada. E aí ele tentava puxar para, né, para trazer. E aí hoje eu achei muito legal, porque eu falei para o meu esposo, eu tenho o WhatsApp da professora, né, de inglês, tem a de sala e tem a de inglês que vai, todos os dias ficam um período com eles. Eu falei, eu vou mandar uma pergunta, né? Vou mandar esse videozinho que a gente filmou, ela cantando, falando. E aí a professora me falou que ela achava que era as cores, né? O green. E aí eu falei para ela, ai meu Deus, deve ser, né? Porque o som lembra o green, mas ela falava tudo errado. E aí eu falei para a professora, em 15 dias de aula, né? Essa menina tá trazendo tanta coisa nova que eu fiquei assim, boquiaberta. E eu sou professora. E eu tive escola. E eu sempre falava isso para as mães, quando as mães falavam, nossa, ele aprendeu. Eu falava, aprendeu. Tipo, pra gente é normal. E agora, como mãe, eu olhei e falei assim, meu Deus, ela já tá falando isso. E aí no carro hoje, ela falou assim, mãe, hoje a gente brincou de daddy e mami. Nem eu pronuncio direito, às vezes. Meu marido ainda me corrige. E eu falei assim, Bia? Aí ela falou, é. E aí ela chegou e contou pro meu esposo. Eu falei assim, olha só como a pedagogia, a didática, a importância do professor, do objetivo, do porquê e para quê. Que bom que eu tinha o WhatsApp da professora. Olha as mídias sociais de novo, né? Que bom que eu tinha uma forma de conversar com essa professora e de trocar isso. Por quê?
Porque se ela está indo todos os dias, a escola dela permitiu que eles fossem todos os dias, porque o número das crianças na sala é reduzido. E aí você fala assim, que bom, porque eu posso, né, dar continuidade nessa aprendizagem em casa. Uhum. Então a gente tem, né, o positivo dessas mídias sociais. Aí a Sim. gente fala muito do brincar, né? Eu falo que eu sou ativista do brincar. A criança tem que brincar. Beatriz, vai para fora, vai para o quintal, vai brincar, porque o brincar desenvolve habilidades, competências, né? Ana Paula, sim, a Beatriz ela é fora do comum. E não é porque é minha filha, não, mas tem hora que até eu assusto e me surpreendo com as coisas que ela faz. E aí, quando a gente conta, as pessoas ficam até com essa cara de ué, como você deve ter ficado. 15 dias ela já está trazendo? Já. A Beatriz, ela Impressionante. desde pequenininha, ela tem muito disso. Eu não sei se é porque em casa a gente tem eu e meu esposo, a gente tem um jeito muito próprio de lidar com a Beatriz. Eu nunca infantilizei a Beatriz. Ela é uma criança, mas eu não preciso infantilizar o meu tratamento com ela. Né? Então, eu falo com ela como se eu estivesse conversando com alguém da minha idade, né? E às vezes ela até falou algumas coisas que ela olha e depois ela reproduz. Eu falo, gente, é uma mini Thaís, porque ela fala até na mesma entonação que eu. Mas eu acho que isso, esse estímulo que a gente dá sem perceber, sem notar, faz com que ela tenha essa desenvoltura para algumas coisas. E para outras, ela é super bebezona, né? Então, por exemplo, a gente estava falando do retorno às aulas. A Beatriz está chorando, né? A Beatriz está fazendo um processo de adaptação que eu achei que não fosse demorar tanto. Graças a Deus, eu falo, a escola tem me ajudado muito. Então, ela vai, ela nunca precisou sair mais cedo, ela fica o período todo, porque ela se acalma fácil. E aí, depois, se vocês tiverem curiosidade de como eu lidei com essa adaptação, está lá no meu perfil. A gente fez alguns combinados para ir diminuindo essa ansiedade de separação dela. Então, assim, para isso, não é que ela é imatura, para isso ela está dentro do Do esperado para a esperado. idade dela. É muito difícil fazer esse desvínculo. Foram meses com o pai e com a mãe em casa. Claro. Por mais que ela quisesse ir para a escola nova, né? E o meu medo era esse ensino híbrido, né? Um dia sim, um dia não, que eu falava, meu Deus, eu já sei que ela vai dar trabalho. Se for um dia sim, um dia não, como que a Mas, gente vai fazer essa criança se adaptar? Eu acho que isso também está sendo muito difícil para muitas famílias, né? Um dia sim, um dia não. Quando a criança começa a se adaptar, ela no outro dia não vai, né? exato. E aí tem o fim de semana, e aí teve o carnaval, e aí você fala assim, como que isso vai acontecendo? A gente vai lidando, né? E eu sempre falo isso para ela, filha, eu tô no carro, eu deixei ela com essa imaginação. Porque ela fala, você não vai embora? Eu falo, não, estou aqui no carro esperando, Ah, ok. né? E ela fica tão segura de que eu estou ali que eu não quis tirar isso dela ainda. Comentei com a professora semana passada, eu falei, eu ainda não vou tirar. Ela falou, não, não tira, vamos deixar ela ficar mais firme. E aí ela fala assim, hoje eu só chorei só um pouquinho. Ai, que amor. Filha, não tem problema chorar só um pouquinho. Eu sei que a saudade faz você chorar, mas chega, né? Amanhã não precisa chorar, você já sabe que eu tô aqui. Então eu vou, né, nessa toada com Uhum. ela. Essas quebras de rotina atrapalham muito a criança. A criança precisa de rotina. É. E aí é um dos trabalhos que a gente faz na consultoria, né? Essa consultoria para famílias. Como lidar com essa rotina em casa, principalmente agora? Né? A criança ela tem o horário de brincar, ela tem o horário de fazer as atividades da escola, ela tem o horário de não fazer nada, porque não fazer nada também faz parte da O rotina, ócio é né? importante, né? O ócio é importantíssimo para essa criança. Ela tem que ter a hora de descansar, ela tem que ter a hora de entender que a mãe está trabalhando. Beatriz, agora eu não posso. Eu estou trabalhando. Mãe, mas filha, agora você vai ter que brincar com algo que você consiga brincar sozinha. Porque eu não posso parar agora. Quando eu puder, eu vou, né? Às vezes eu pego o notebook e vou pro sofá. Não tem o que fazer, né? Às vezes não é urgente, eu paro, depois eu volto.
E a gente vai fazendo isso, porque eu tenho flexibilidade, o meu esposo já não tem. No começo, ela punha a mesinha dela do lado da do meu esposo, porque ela queria trabalhar com ele. Aham. O Theo Então, é igual. são, rela- são relações que a gente foi construindo. Então, você fala, qual é as lembranças que a criança vai ter da pandemia? Né? Que ela tem que usar máscara, que ela tem que lavar a mão, Aham. mas que o pai trabalhou em casa, que o pai parava para almoçar, que o pai Uhum. fazia café de tarde, né? Então dá aquela pausa de 10 minutinhos, toma um café com a gente. Coisas que são bobas, mas que. Olha lá, o Eric também faz isso. Meu marido me chama Eric, não sei se é o seu, mas o É, meu é é o Eric filho também. dela, é o filho da Ana, que se Ah, chama o dela é Eric. o filho. Que ela também, ela tá falando Então que a também gente fica fala junto. assim, são as memórias, né? A gente está construindo junto com a escola. Eu acho que a gente nunca esteve tão Da próximo da escola, escola, nós exato. enquanto famílias, como agora, né? A minha irmã é professora e o ano passado ela ainda escreveu isso, que as mães se tornaram parceiras de trabalho, né? Os pais se tornaram parceiros de trabalho. E que ela, enquanto professora, passou a fazer parte da família, porque ela entrava na casa de todo mundo sem pedir licença. Simplesmente abria e ela entrava, né? Então a gente fala assim, como é difícil essa relação. Falar de ensino híbrido, por isso que eu falei, é complicado, É né? Nós complicado. estamos iniciando. Eu acho que dá para a gente tocar isso, dá para a gente estudar, dá para a gente implantar, dá para a gente usar dessas tecnologias de uma forma positiva. Não é deixar essa criança o tempo inteiro na frente de uma tela, comendo algo, que é o que ontem a gente falava na live até com a Nutri, mas você utilizar do positivo, né, que essas tecnologias nos dão. Eles sabem subir a tela. A minha filha já sabe mandar mensagem no WhatsApp para os avós. Às vezes ela quer falar com a minha mãe, ela fala, é só apertar a bolinha verde, né? Porque ela quer mandar mensagem de voz. Então você fala, é uma geração que vai utilizar muito as mídias sociais. Então vamos direcionar isso para o positivo, Sim. né, É, eu Dani? acho Eu falo que muito. eu também. Deixa eu dar um oi pro Tiago. Oi, Tiago, tudo bom? Ele entrou aqui, um amigão. É, bem-vindo, fica aí com a gente. Tem dois filhos também, tem gêmeos, que estão um pouquinho menor que o Theo também. Eu acho que é isso, né? Não tem vilão e não tem herói. Tudo é a Mocinho. dosagem que a gente dá, né? Tudo, o veneno e o remédio é uma questão de dosagem. Então, é, sem dúvida nenhuma, a tecnologia nos ajudou muito. E você imagina se nós tivéssemos que ficar isolados, e aí pensando nas crianças maiores que tiveram a aula online, se elas ficassem esse ano 100% sem aula, como seria? Então, foi importante, a tecnologia foi e é e vai continuar sendo muito importante. A questão é como a gente lida com isso e dosa isso. Uma coisa muito importante que eu acho que você falou é o quão, e é uma reflexão muito interessante, que é isso, como nós pudermos ficar mais próximos da escola e a escola de nós. Porque antes era muito isso, a gente manda o nosso filho para a escola e lá ele tem um tratamento, né, uma proposta pedagógica, um planejamento pedagógico, e muitas vezes chegava em casa e era completamente diferente, né? Hoje nós estamos mais próximos da escola e a gente consegue, de alguma maneira, estender a mesma linguagem que tem lá para dentro de casa, né? Isso é muito bacana, isso é muito interessante. E aí, é claro, assim, a gente nunca, não sei se é uma palavra muito forte, muito pesada, mas é difícil para nós, como família, dar conta de tudo. E a gente não vai demorar um pouco para a gente dar conta. Nunca. Nunca, eu acho que nunca, né? Eu acho que eu posso usar essa palavra. E aí, e tá tudo bem, né? No sentido assim, vamos fazer da melhor maneira possível. O nosso melhor. O nosso melhor, eu acho que é importante a gente ter conhecimento, buscar conhecimento, buscar pesquisar, que nem essa questão do ensino híbrido, eu não sabia. E olha que eu pesquisei, mas eu não tinha.
não tinha pensado que poderia ser assim, então pode ser uma alternativa bacana. Ao mesmo tempo, as famílias estão sobrecarregadas, então se você, família aí que está nos ouvindo agora, não conseguir, né, na parte de quando a criança estiver em casa, fazer toda a parte pedagógica ou lúdica num dia, todos os dias, um dia sim, um dia não, tá tudo bem. A gente vai fazer a nossa melhor, o que a gente consegue de melhor, mas acho que é importante ir buscar esse conhecimento, se aproximar mesmo da escola. Você citou aí da sua filha que com esses 15 dias que deu um salto aí, e o Theo também já está indo há uns 15 dias e a escolinha dele também é uma escola pequena, só de 15 alunos, então eles estão indo presencial o período todo. E eu também estou sentindo isso, assim, a gente já sentiu um salto assim no comportamento dele, na comunicação dele, impressionante. Então, a escola é importante, a importância da gente valorizar as escolas. Como eu tenho contato com muitas escolas estão sofrendo muito. Escolas que tinham Muito. mais de 100 alunos estão voltando aí com 15 alunos nesse começo de ano. Então, você imagina, né? Então, voltando porque é isso, é por amor mesmo, porque não tem outra questão, porque financeira não pode ser, tá certo? É muito mais fácil você deixar esse negócio, porque você imagina, não paga nem a gente sabe, não precisa ser empreendedor para saber, para fazer uma conta dessa. Sim. Então, acho que o que fica de tudo isso, a mensagem que acho que fica para nós como família e de uma profissional tão experiente como você, é que vamos fazer o nosso melhor, vamos buscar conhecimento, vamos a gente buscar se informar, né? E fazer o nosso melhor, sabendo que a gente não vai dar conta de tudo, sabendo que nossos filhos, a gente não sabe aí o resultado, né, disso a longo prazo aí dessa pandemia que vai causar no psicológico deles. Sim. É, Nem no nosso, nem no né, Dani? nosso, Nem no nosso. nem me fala, Nem nem no no nosso. nosso, Né? imagina. Então, assim, eu acho que o que a gente. Você falou, né, de mensagem. Eu acho que o que a gente pode pensar é o seguinte: vamos fazer com qualidade e não em quantidade. Isso. Se eu parar meia hora por dia para dedicar para o meu filho um ensino, porque eu tenho que fazer atividade com ele, ou eu tenho que parar para ver alguma coisa, que seja uma meia hora com qualidade, Uhum. né? Ah, Thaís, mas só meia hora para o meu filho, né? Gente, tem mães que estão trabalhando até às 6, para fazer a janta, tem que dar o banho, tem que dar conta. E não é só a mãe, é o pai, porque as famílias se uniram e Sim, eu acho que isso é muito positivo, né? Os pais, muitos pais não eram tão presentes e hoje estão presentes, verdade. porque se viram dentro dessa dinâmica familiar. Antes o pai era o provedor, né? Então, se ele trabalhava, ele chegava cansado. Hoje não, hoje o pai está se vendo participante de tudo isso. Então, são os positivos desse período que a gente viveu. Então, que a gente olhe para essa criança com qualidade. Não importa se uma hora, meia hora, 15 minutos, mas que seja com qualidade, que seja para parar e dar atenção para que tenha, né, para o que tenha que ser dado atenção. É fácil? Não. Não, não é fácil para ninguém. Como as meninas, acho que a Ana Paula que falou, o nunca está liberado. Sim, o nunca está liberado. A gente hoje pode falar, nunca vamos dar conta, né? Por quê? Porque hoje a gente entendeu essa demanda, É que é verdade. uma demanda absurda. É, Trazer a escola para dentro de casa é muito é difícil, muito né? É difícil. difícil para a gente enquanto é profissional de educação e é mãe. Imagina para quem não é. Então eu falo que essa empatia do profissional de educação também teve que acontecer, de olhar para a família e falar, opa, peraí, ela não vai conseguir fazer, mas não é porque ela não quer, é porque não dá. Porque hoje a professora também está em casa como mãe e está vendo como é difícil. Então a gente aprendeu também a se colocar no lugar do outro. É, E a gente total. aprendeu a ser resiliente, né? A gente aprendeu a ser resiliente. Então eu acho que é difícil, mas não é impossível. O ensino híbrido é difícil, mas não é impossível. Que bom que a gente teve esse start,
né? Vamos começar a pensar sobre e vamos evoluir o nosso pensamento e as nossas reflexões. Muito legal. Eu acho que é isso mesmo, esse é o caminho. E os desafios são muitos e ainda vem muitos pela frente. Eu queria que você te pedir agora, já tem quase uma hora que a gente está falando e a gente fala, e eu poderia ficar aqui mais 2 horas, Mas tem. mais tempo. Eu queria só te pedir para você falar um pouquinho como é que funciona a tua consultoria. Porque você me falou uma coisa muito interessante, assim, e é uma frase que eu carrego muito, assim, também, que não dá para olhar para um sem olhar o todo, né? Então, quando você, na sua consultoria, que é muito mais do que uma aula, um acompanhamento, uma aula particular, você faz um trabalho ali de análise de olhar para a família toda, né? Faz uma avaliação com a família. Fala só um pouquinho para a gente como é que é, Thaís. A gente pode trabalhar tanto com a consultoria para alfabetização, são as crianças que estão em processo, né, de alfabetização e precisam dessa ajuda, e tem a consultoria para a família. Então, por que olhar para o todo? Às vezes a família tem uma dificuldade de criar essa rotina nesse período que a gente está vivendo, né? De você, qual é o horário que eu tenho que destinar para minha criança fazer atividade? Qual o horário que eu tenho que destinar para ela brincar? Qual o horário que ela precisa do pai e da mãe enquanto mediador, enquanto estar presente ali, né? E aí você fala, não existe uma receita pronta que eu chego para você e falo, olha, a rotina é essa, siga. Porque eu tenho que olhar para você e olhar para a sua dinâmica familiar. Quais são os seus horários de trabalho? O seu marido, né? E você trabalha no mesmo horário, você é mãe solo, você é pai solo, você divide a guarda, então é uma semana com a mãe, é uma semana com o pai. Como que essa situação se conversa para que a criança tenha a mesma rotina nas duas famílias, nas duas casas, né? Quem cuida é a avó, mas a mãe fica à noite ou o pai fica de manhã porque o pai não trabalha de manhã. Então a gente tem que olhar toda essa dinâmica para a gente entender essa criança dentro deste conceito. E aí, a partir daí, ver quais são as dificuldades que a família está tendo para a gente começar a pontuar. É um trabalho de formiguinha, né? Até que a família se ache dentro de tudo isso, junto com a criança, e consiga fluir. Não existe uma receita. Às vezes as pessoas falam, mas para todas as famílias você faz igual? Não, né? A gente precisa entender o que essa família precisa. Às vezes a sua necessidade é diferente da Ana Paula, por exemplo, né? Às vezes as suas dores são diferentes da dela. E como a gente vai colocar tudo isso para que essa criança cresça e se desenvolva em harmonia, né? Então é um trabalho que a gente consegue fazer online, não precisa estar presencial ali, né? Essa consultoria mais sistematizada de montar essa rotina, a gente consegue fazer online. E aí a gente tem a consultoria para as escolas, que às vezes precisam de um up aí na parte pedagógica, ou a pessoa às vezes quer montar uma escola e não sabe por onde começar, quais são os documentos necessários, né? Onde Legal. buscar tudo isso. A gente também faz isso, né? A gente também desenvolve esse trabalho, esse projeto. Então, a gente acaba atendendo, olhando tanto para a escola quanto para a família. Falou de primeira infância, falou de criança, a gente dá um jeitinho de atender. Ai, demais, adorei, adorei, adorei esse olhar assim para a família. Acho super importante assim, porque a criança ela é uma extensão da família, né? Da casa, da família. No comportamento, nas necessidades, em tudo. Então, achei muito legal, assim, porque quando a gente pensa nessa consultoria ou na aula particular, é sempre, eu pelo menos, sempre, tudo que eu via por aí, é tudo muito focado na aula para criança particular. Vou ajudar a criança na matemática, 2 mais 2, e não com esse olhar do todo. E eu E acredito aí você vai ajudar, mas você tem que entender qual é a metodologia que a escola usa, porque também. você tem que seguir a mesma metodologia. Então, você está vendo como é personalizado? Total. Eu tenho no meu site algumas coisas, né? Se o pessoal tiver curiosidade de ver, é www.liderançaeducativa, sem Uhum. cedilha.com.br. E tem o blog, né? Que aí é /blog. Lá a gente traz uns textos com reflexões, traz entrevistas com profissionais que também atuam, né, na primeira infância, não diretamente na área de educação, mas a gente já teve uma dermatologista falando sobre o uso de protetor Ah, que solar, legal. né? A nutricionista, a fisioterapeuta. A gente vai trazer um neuropediatra para falar também com a gente.
Por quê? Porque eu acho que a gente tem que olhar para essa infância com todos os profissionais que podem contribuir para ela, né? Para essa infância aí ser desenvolvida de uma maneira plena. Tudo que permeia, faz todo sentido, né? A criança tem muitas necessidades. E a Thaís, semana que vem a gente vai falar sobre os uniformes. é Ó. verdade, a gente vai continuar aí a nossa conversa, a nossa trama vai ter vai continuar por aí, Mais um mais episódio. um episódio total. Thaís, eu queria te agradecer muito pela nossa conversa, foi muito bacana, foi muito inspiradora, muitas informações. É, acho que as pessoas também gostaram muito. Queria deixar aí o convite para as pessoas conhecerem aí a sua página, o seu perfil, o seu blog. Tá tudo anotadinho aí que eu deixei no convite, né, da nossa live. Fica o convite para vocês conhecerem. A Ana tá falando que vai te Obrigada, seguir, Ana. tá fazendo graduação em psicopedagogia. A Ana também tá se embrenhando nessa área. Tá super curiosa, tá cheia de vontade também. Thaís, Gostoso. muito, Seja muito bem-vindo. um beijo, muito obrigada. Muito obrigada para quem acompanhou a gente aqui, compartilhou e interagiu com a gente. Boa noite. Eu vou deixar a live gravada, tá bom? Vai ficar aí no meu perfil depois. Desculpa pelo apagão. Imagina. A gente, todo mundo, Ó, ossos do ofício da internet. todo mundo aqui está acostumado já, porque em algum momento já passou por isso.